Meus amados e queridos irmãos, saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Gostaria de falar neste momento sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E vou pegar os escritos na Bíblia para nossa meditação, tá certo? O que está escrito é o seguinte: Mateus capítulo 27, versículo 57 em diante, que diz o seguinte: E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Isso quando Jesus já tinha entregado o Espírito para o Pai, né? Este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, o envolveu em um fino e limpo lençol de linho, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e outras Marias, assentadas de frente ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem o corpo, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Vejam só, né? Bom, aí continua essa história no versículo 1 do capítulo 28, que nós vamos ler aqui até o versículo 7. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e outras Maria foram ver o sepulcro, né? Porque os israelitas tinham o costume de ungir o corpo, né? Depois de 2 dias de sepultura, eles iam ungir o corpo, né? E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Aleluia. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vocês para a Galileia, e ali o vereis. E eis que vos tenho dito. E mais na frente, no versículo 11, para nós ganhar tempo,
está escrito assim: quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E isso chega a ser ouvido pelos governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles prometendo segurança para os soldados se houvesse algum problema. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Essa é uma história verídica porque está na Bíblia Sagrada. Né? Os sacerdotes e os anciões do povo de Israel fizeram isso para garantir que a ressurreição de Jesus não era verdadeira. Mas vamos ver, tem outro trecho que eu quero falar na Bíblia, do Evangelho de João, no capítulo 20, onde aqui nós temos a concretização de uma verdade que não se pode refutar. Amém? Vamos lá. No capítulo 20 do Evangelho de João, está escrito o seguinte: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, como está escrito lá no Evangelho de Mateus, tá certo? Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Esse outro discípulo a quem Jesus amava era João, o escritor desse evangelho, certo? E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Né? Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. O outro discípulo que está escrito aqui era o apóstolo João. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Acho que João era mais esbelto, né? Era mais maneiro e correu um pouquinho mais na frente e deixou Pedro para trás, que era mais fofinho, né? Mais gordinho. Bom, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ficou temeroso de entrar, o apóstolo, né? Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Os lençóis estavam no chão, não estavam no Senhor Jesus. Ele já tinha se desenrolado, né? E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Ou seja, estava separado, bem arrumadinho, bem organizado. Tá certo? Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. João viu e creu. O que foi que João viu e creu? Meus amados, o que João viu e creu foi os lençóis arrumados e bem enrolados e separados. Então, eu quero aqui chamar a atenção de todos para esse detalhe. Porque se o corpo de Jesus tivesse sido furtado, seja pelos inimigos
do Evangelho, os inimigos de Jesus, ou se fossem furtados por algum discípulo do Senhor, já que isso seria impossível, porque a pedra era muito pesada. No dia do sepulcro, aquela pedra para ser colocada no lugar, certamente foi colocada lá pela uma multidão de pessoas, rolando aquela pedra para botar no sepulcro, porque aquela pedra, com certeza, era muito pesada, né? Para fechar aqui aquela porta, naquele sepulcro que era cavado naquela rocha. Bem, mas vamos nós aqui ao assunto principal. Pois bem, vocês acham que se um ladrão entrasse para roubar o corpo de Jesus em um túmulo, ele teria força para rolar aquela pedra? Eu acho que não. Mas se viesse muitos ladrões para roubar o corpo, ou então os 12 discípulos, digamos assim, né? E as mulheres ajudando, e rolassem aquela pedra, e fossem roubar o corpo do Senhor, vocês acham que ali, naquela situação de vexame, de apressamento, vocês acham que se fossem ladrões que fossem roubar o corpo de Jesus para ele não ressuscitar e guardar em algum lugar para depois apresentar ao povo e dizer, olha, aquele era um embusteiro, ele não ressuscitou coisa nenhuma, está aqui o corpo dele. Aleluia. Então, vocês acham que eles iam tirar os lençóis do Senhor Jesus e tirar o lenço da sua cabeça e enrolar direitinho, organizar e botar ali no local à parte? Gente, impossível isso. O ladrão não ia se preocupar com isso, não ia fazer nenhum tipo de arranjo para deixar o túmulo bonitinho, arrumadinho, para outro quando viesse ser sepultado ali. Não, não e não, não. O ladrão, quando ia roubar, ele não ia levar com tudo, com lençol, com lenço, com tudo. Eles não iam deixar os lenços e os lençóis ali arrumados. Agora, pense bem, se realmente tivesse acontecido um fenômeno e tivesse havido um terremoto sem que Deus tivesse nada a ver com isso, e a pedra tivesse rolado para um lado e tivesse aberto o sepulcro e os soldados tivessem corrido com medo, e os discípulos chegassem e fossem roubar o corpo, vocês acham que eles iam arrumar os lençóis e os lenços do defunto e botar ali no lado e levar o corpo? Não e não, eu acho que eles não faziam isso não. Eu acho que eles levavam lençol, lenço, do jeito que eles pegaram o corpo, eles davam no pé e iam-se embora e deixavam o túmulo do jeito que estava lá, aberto. Meus irmãos, meus amigos, com toda certeza, o Senhor Jesus ressuscitou e está vivo. A verdade está na palavra de Deus. A Bíblia narra isso com todas as letras. E não é só esses os testemunhos. O próprio apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, ele, discutindo com os sacerdotes do Sinédrio, ali em Israel, ele reclamou e disse, olha, vocês mataram o príncipe da glória, mas ele ressuscitou, porque nós somos testemunha. Pedro foi e é testemunho dessa verdade que está na Bíblia. Está tudo narrado aqui na palavra de Deus. Então não tenha dúvida que Jesus está vivo e que nós estamos aguardando o seu retorno
para nós irmos com Ele para a glória. Quem acredita nisso, quem crê nisso, com certeza não é o mundo, não são as pessoas, não são os religiosos, não são o pessoal da cultura, nem a nata da sociedade, não. Quem crê nisso são os simples, são os humildes, que estudam a Bíblia e que fizeram uma decisão que poucos fazem em nossos dias. Como está escrito nesse mesmo Evangelho, capítulo 1 e versículo 12, que diz que todo aquele que o recebeu, deu-lhe-se o direito de ser feito filho de Deus. Porque são os que não nasceram segundo a carne, mas nasceram segundo o Espírito. Então, meus queridos, guarde essa palavra, acredite e aceite essa verdade, porque Jesus Cristo está vivo e Ele vai retornar a este mundo para arrebatar uma igreja, assim como está escrito também na Bíblia, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 7 em diante. Não há dúvida sobre isso, porque nós que seguimos ao Senhor, que somos testemunha também do Senhor, pelos escritos que estão na Bíblia Sagrada, nós sabemos que esses fatos são reais e que essas verdades precisam ser ditas para que as pessoas saibam e acreditem que o Senhor Jesus vive para todo sempre e que a sua vinda à terra e a sua crucificação não é apenas uma história. É uma verdade que precisa ser narrada por todos aqueles que são testemunhos destas coisas. Portanto, que Deus nos abençoe e nos guarde até aquele grande dia, para que naquele grande dia não sejamos nós confundidos, mas que sejamos nós alcançados por esta graça que o Senhor Jesus trouxe para toda a humanidade e que aqueles que o receberam e o aceitaram como Salvador estarão tranquilos, porque a morte não tem efeito sobre a nossa vida. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos encoraje e nos fortaleça para que possamos chegar, aleluia, ao nosso porto seguro e estarmos eternamente salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém.